Deus, você pode aplaudir ao Senhor mais forte, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Aproveitando que você está em pé, por favor, abra comigo a sua Bíblia, livro de João, capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. Daqui uns anos eu vou ter o prestígio do pastor Ronaldo. Aí não vão precisar nem apresentar, viu, pastor? Quando falar, todo mundo vai se alegrar. Mas o mais importante aqui nessa noite é que o Espírito Santo de Deus tem uma palavra para o seu coração. Ele te trouxe aqui para falar e te despertar para um novo tempo. Durante esses dias temos ouvido essa palavra terça, domingo, e eu creio que existe um novo tempo de Deus também para nós que estamos aqui nessa noite, e nós somos participantes desse novo tempo. O texto diz assim em João capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e se assentou ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhes basta 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo se assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal de Jesus que fizera, disse: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Feche teus olhos, vamos orar por mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o dono desta palavra, o Senhor é o dono desta reunião. Tu sabes que eu nada tenho para oferecer para os teus filhos, mas a tua palavra, Senhor, é suficiente para suprir a nossa fome, Senhor, e matar a sede da nossa alma. Nos desperta para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, e fala conosco, Pai, por bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Queira se assentar? Queridos, esse é um texto um tanto quanto conhecido. Esse é um texto que nos revela a bondade e a misericórdia de Deus acerca de um grupo de pessoas que naquele momento precisavam de uma resposta de Deus. Quando nós lemos esse texto, nós não podemos ignorar a situação, o momento em que Jesus se encaixava naquele instante, porque na verdade Jesus vinha numa sequência de milagres. Jesus estava numa sequência de ações que beneficiavam diariamente as pessoas que se aproximavam desse Deus maravilhoso. Ele havia pregado, e todas as suas pregações eram regadas por milagres e ações que transformavam em instantes a vida de muitas pessoas. Por onde Jesus passava, ele trazia uma marca, e essa marca
o consolidava como um verdadeiro profeta de Deus, porque nunca, jamais houve um profeta que fazia ou fez aquilo que Jesus fazia em suas caminhadas. Jesus andava de um lado para o outro, costumeiramente caminhava junto de seus discípulos, mas de maneira alguma ele ignorava a multidão. De maneira alguma Jesus deixava de lado os mais profundos anseios das pessoas que o seguiam. Ou seja, a todo instante Jesus tinha uma resposta para aquele grupo de pessoas que o acompanhavam. É bem verdade que esse núcleo mais próximo de Jesus gozava da intimidade, gozava de palavras pessoais, mas Jesus não poderia deixar de lado a ansiedade e as necessidades daqueles que caminhavam atrás de Jesus, sim, pelos milagres. E eu não consigo encontrar problemas, nenhum problema, em pessoas que têm um encontro com Deus em pleno um momento de necessidade. Mas o texto, apesar de você já ter ouvido várias mensagens sobre esta passagem, ele nos traz uma característica muito interessante, porque Jesus ele traz para o milagre a vida de outras pessoas na execução deste milagre. Jesus, apesar de fazer tudo no nome do Pai, ele tinha toda a autoridade, ele convida pessoas para o seu projeto pessoal. E Jesus começa a dizer para aqueles homens que estavam próximos a ele: essa multidão por um pouco tempo tem a mim presente, eu estarei próximos a ela, mas vai chegar um tempo que eu não estarei mais entre vós, e é necessário que vocês tragam o milagre sobre a vida destas pessoas. E eu quero discorrer nesse texto, esse pensamento com você, e essa responsabilidade que Jesus transmitiu para aqueles discípulos, elas chegaram até nós, porque nós não somos simples ouvintes da palavra de Deus, nós somos aqueles que guardam a palavra, e nós somos aqueles que temos a autoridade de Deus para abençoar outras vidas. Existe uma tendência natural de comodismo nas pessoas, inclusive eu me encaixo dentro desse comodismo. É muito bom ser passivo em qualquer situação, é muito bom ser abençoado, é muito bom receber milagre, é muito bom você estar nesse caráter de só a questão de receber, eu quero receber, eu vou receber, eu estou esperando o milagre de Deus para receber. Isso é muito bom, estar nessa situação onde nós estamos aguardando com esperança Deus agir em nossas vidas. E essa tendência natural nos torna pessoas egocêntricas, porque o que Jesus espera de mim e de você é que nós sejamos pessoas que viemos de alguma maneira suprir a necessidade de outras pessoas. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Pessoas que só pensam em si, pessoas que só querem para si, pessoas que querem tudo a seu favor, elas tendem a se frustrar. A frustração advém de uma necessidade que você pontuou essa necessidade como prioridade na sua vida, e aquele milagre, aquela verdade não veio até você, e você se sente frustrado. Mas o mais interessante é que nós aprendemos que as pessoas que se sentem mais felizes, que as pessoas que se sentem mais realizadas, são aquelas que se preocupam com a necessidade de outras pessoas. Se existem pessoas que se sentem bem ocupadas, são aquelas que se dedicam e têm um projeto de vida e corresponde a sua vida com esse projeto para abençoar outras vidas. E esse texto nos traz uma reflexão justamente sobre isso. Jesus, ele está diante de uma multidão, ele já havia suprido a necessidade da alma dessas pessoas, ele já havia pregado o discurso, Jesus já havia suprido
a necessidade física dessas pessoas, ele já havia feito cura. Mas nesse instante havia uma necessidade muito clara, e essa necessidade incomodou a Jesus, mas não incomodou da mesma maneira as pessoas ou os discípulos que estavam próximos a ele. Jesus olhou para aquela multidão e com muita compaixão ele disse assim: olha, essa multidão tem fome, essa multidão precisa se alimentar nesse momento aqui fisicamente, elas precisam alimentar o seu físico, elas estão cansadas, esgotadas, e elas merecem nesse momento serem alimentadas. E a pergunta que Jesus faz é tão interessante que ela é um tanto quanto surreal. Jesus, ele olha para os seus discípulos e ele lança uma pergunta no ar, e ele fala assim: onde compraremos pão? Onde vamos encontrar uma padaria que possa atender e suprir a fome de cada um desses que estão próximos a nós? E quando eu olho para esse texto, eu acho fantástico, porque Jesus, ele está dando a oportunidade dos discípulos participarem do milagre para uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas. Um discípulo mais afoito disse: mestre, olha, eu vou dizer para o senhor, eu não sei de onde o senhor está tirando essa pergunta, mas essa pergunta, nem se nós tivéssemos aqui dinheiro suficiente para comprar esse tanto de pão que o Senhor está esperando para alimentar essa multidão, nós não teríamos condição, nós não teríamos como, Senhor, alimentá-los, porque não bastaria o recurso para alimentar essa multidão, precisaria muito mais. E o mais bonito, queridos, é que justamente nesse momento, Jesus, ele olha e começa a perceber uma movimentação entre os seus discípulos. E o texto diz que Felipe, em algum momento, ele teve uma visão, e não foi uma visão celestial, não foi uma visão além. E é isso que eu quero que você coloque na sua cabeça. Felipe olhou para um lado, olhou para o outro, tentando buscar uma solução, e ele talvez pensou que a sua solução era ínfima diante do desafio de alimentar aquela multidão. Ele disse: olha aqui, Jesus, ali tem um menino que ele tem alguns recursos que, se o Senhor for bondoso, o Senhor pode selecionar alguns e fazer com que pelo menos 0,000 dessas pessoas que estão por aqui voltem para as suas casas alimentadas. Mas o mais bonito é ouvir que Jesus disse assim, que ele fez tudo aquilo para testar o coração daqueles homens. Eu quero chegar com você num ponto nessa noite, e a palavra que Deus tem para nós para esse ano de 2018 é: eu sempre tenho algo para abençoar alguém. Há sempre alguém que pode ser socorrido e ajudado por mim. Há sempre alguém dentro do seu ciclo familiar, do seu ciclo de amizade, do seu ciclo pessoal, que pode ser abençoado por uma simples atitude de compaixão que você destinar a essa pessoa. Nós estamos numa crise. Para esse tempo, nós não conseguimos encontrar pessoas para se voluntariarem. As pessoas não têm mais tempo. As pessoas não têm tempo para o evangelismo. As pessoas não têm mais tempo para servir. As pessoas não querem liderar um grupo pequeno, porque liderar um grupo pequeno demanda tempo.
As pessoas não querem se envolver com os ministérios, porque se envolver com o ministério significa tirar da sua vida e transferir para a vida de outras pessoas. Nós, como igreja local, precisamos suprir a necessidade da nossa comunidade, porque nós somos igreja no instante em que nós atendemos a necessidade das outras pessoas, seja física, seja espiritual, seja emocional. Nós não podemos transferir essa responsabilidade. Mas aquele homem de visão, ele trouxe algo simples, um palpite, uma sugestão, uma micro-ideia, que ocasionou num grande milagre. Aquele homem disse: olha, eu conheço, tem aqui perto de mim um jovem. E o texto diz: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Queridos, note que isso parecia insignificante diante dessa demanda. Note que isto parecia ser pouco. Mas o que eu entendo nessa noite, e quero que você coloque no seu coração: nós estamos no ano da unidade e do crescimento. E nós só vamos crescer, nós só teremos unidade se nós estivermos juntos. Nós só vamos crescer se nós olharmos para as necessidades das pessoas. Porque quando nós olhamos para esse texto, seria um pouco ousado da nossa parte nos colocarmos no lugar de Jesus. Mas ocasionalmente, a maioria de nós que estamos aqui, sempre nos colocamos como a multidão. Nós sempre nos colocamos como aqueles que precisam, como aqueles que querem mais. Eu quero mais dinheiro, eu quero ser mais rico, eu quero mais as suas bênçãos. Mas nós estamos deixando de lado essa questão justamente que Deus nos quer que sejamos a multidão em certos momentos. Mas o Espírito Santo está desafiando pessoas aqui nessa noite, porque o grande papel que Jesus nos deu é de sermos a provisão daqueles que esperam o milagre de Deus. Deus nessa noite está dizendo para mim e para você: ei, comece o ano de 2018 diferente. Comece 2018 com uma outra pegada, com uma outra expectativa, com uma outra proposta de vida. Dê um salto da sua cadeira. Use os talentos que o Senhor já deu a você. Use os dons. Quantos dons nós temos aqui que estão estagnados? Nós nem falamos mais de dons. Nós deixamos de lado essa capacidade que Deus nos deu de sermos ungidos para influenciarmos pessoas, de sermos ungidos para libertar os cativos e os oprimidos. Nós não estamos diante de um auditório de pessoas derrotadas, nós estamos diante de pessoas cheias do poder de Deus. E se você quer ver uma mudança de Deus para a sua vida nesse ano de 2018, saia da multidão e comece a ser a provisão de Deus. Irmão, são coisas simples que mudam a vida de pessoas. Essa semana eu vi um testemunho de uma pessoa que eu conheci, na verdade conheci por computador, e ele expressou uma gratidão tamanha ao pastor Ronaldo. E eu disse para ele assim: eu aprendi uma palavra com você hoje. Ele disse assim: olha, meu irmão, deixa eu te dizer, quem recebe, quem dá, quem provê, quem ajuda, quem auxilia, quem abre as portas para outra pessoa, ela não se lembra. Você não vai lembrar de pequenas atitudes que você já fez para alguém, mas você jamais esquece daquele dia, naquele momento, naquele instante em que você estava sem solução, sem uma saída, e Deus mandou de alguma maneira que alguém
abrisse as portas para que você pudesse passar por elas. No seu coração está gravado ali aquele momento, aquele dia em que você se tornou um milagre de Deus na vida de outra pessoa. Nós estamos orando, nós estamos clamando, nós estamos de um lado para o outro pedindo a bênção de Deus, e Deus nessa noite está dizendo para vocês, para mim que estou aqui ministrando essa palavra, Deus tem expectativa acerca daquilo que Ele já deu para mim e para você. Eu me lembro de um testemunho que aconteceu comigo. Eu era diácono numa igreja em São Paulo, e aí tinha um outro companheiro, um diácono. Diácono é coisa boa, irmão. Como eu gostava de estar ali com aquele grupo de pessoas. Eu aprendi muito com eles. E tinha um diácono ali que o nome dele era Jarlon. Jarlon, não esqueço mais o nome dele. O Jarlon orava, sempre cheio do Espírito Santo, buscando a Deus. E eu notei um dia, olhando para ele, orando, ele com os pés assim, dobrados, e eu vi um furo, irmão, no sapato dele, que quase passava um cabo de vassoura. E aquele homem se alegrava, dando glória a Deus e aleluia, dando glória a Deus e aleluia, servindo, animado, servindo pessoas, sorridente. Era talvez o diácono mais acessado pelo meu antigo pastor. Eu aprendia muito com ele. E naquele dia eu olhei para aquela situação e disse assim: eu vou comprar um sapato para esse homem. Eu vou comprar um sapato para ele, porque não pode, ele é meu companheiro. Levanta a sola aí, Léo, vamos ver. Você não está precisando não, levanta outro pé. Não, você não está precisando, senão eu ia comprar um sapato para você. Passou uns dias, eu fui na cidade, comprei um sapato, olhei mais ou menos o tamanho que se encaixava, porque de vez em quando eu também vi o Ajalão com um sapato que quando ele andava fazia até barulho, plop, plop, que ele não estava meio sem condições. Fui na cidade, comprei um sapato. Irmão, quando eu bati na porta da casa dele, eram mais ou menos umas 5 horas da tarde. Bati na porta da casa dele, o Ajalão veio em minha direção, e eu só tirei a sacola e disse: Ajalão, tem um presente aqui para você. Quando aquele homem simples abriu aquela caixa, irmãos, o homem começou a falar em línguas estranhas. Naquele momento ele disse assim: César de Deus, eu estava na madrugada lá na minha guarita lá, orando e dizendo: Deus, eu não tenho sapato, quando eu ando para lá e para cá a água está entrando e eu preciso de um milagre de Deus na minha vida, um simples sapato. E naquele momento eu aprendi com o Jarlon e aprendi com o Senhor que eu posso ser um milagre na vida de outras pessoas. Ei, queridos, essa semana o pastor acabou de dizer aqui, foi visitar uma irmã que está numa situação difícil. Queira Deus, porque nós oramos, o pastor orou, impôs as mãos, estava ali eu, a Sônia e o pastor Ronaldo, ele impôs as mãos sobre aquela mulher, e ele orou e disse assim: Deus, faz um milagre aqui, agora é com o Senhor. Creio eu que o Senhor pode levantar aquela mulher daquele local, mas o milagre de Deus, pastor Ronaldo, precisa passar pelas nossas mãos, porque Ele comissionou a mim e a você para essa grande obra. Aonde estão as pessoas que querem ser usadas pelo poder do Espírito Santo? Diga glória a Deus. Eu aprendo com o Senhor aqui. Jesus espera que nós tenhamos compaixão. O teste era simples. Jesus não estava dizendo assim: olha gente, vocês têm porque têm, vocês têm a obrigação de alimentar. Não foi isso que Jesus disse para aqueles discípulos, de forma alguma. Jesus está dizendo para nós que nós precisamos aumentar, precisamos ter amplitude acerca da necessidade das pessoas que estão próximas a nós. Jesus está dizendo assim que cristianismo tem muito mais a ver com aquilo que nós transferimos do que com aquilo que nós guardamos dentro do nosso coração.
Se eu fizer uma pergunta para você nessa noite, me defina o que é cristianismo, nós teremos dificuldade de justificar a nossa fé, nós teremos dificuldade de responder o que é religião. Mas Jesus está dizendo para nós, nós precisamos ter compaixão dessas pessoas. Eis que vos dou o poder. Sabe o que isso significa? Jesus está dizendo assim: filhos amados, resolve o problema do meu povo que está aí próximo a você. Volte aqui comigo por um instante. Jesus já tinha pregado, Jesus já tinha feito milagres, e olha o compromisso de Deus em suprir a necessidade das pessoas. Eu entendo, queridos, que tudo que acontece comigo, tudo o que acontece com você, tudo o que acontece com todas as pessoas que estão próximas a nós, é preocupação de Deus. E o mais interessante, quando ele diz: eis que vos dou poder, ele está dizendo: a minha preocupação, através daquilo que eu já coloquei no seu coração, pode ser solucionado na vida de outras pessoas. Deixa eu te dizer, uma palavra que muda a nossa história e que nós precisamos vivenciar é a palavra amar. Jesus espera que tenhamos mais atitudes de amor. É tempo de fazermos a diferença na vida de outras pessoas. Eu aprendo nesse texto algo muito simples, porque às vezes você está dizendo assim: mas eu não tenho a providência, eu não tenho o que fazer pelo meu vizinho, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão. Mas o texto nos deixa aqui estratégias simples. A primeira estratégia é de André. Ele olhou, viu e disse: olha, eu tenho uma ideia, eu vou trazer uma ideia. Quem sabe a minha ideia pode colaborar com esse projeto teu, Jesus. O segundo é um menino que aparentemente está ali, fora de contexto. E talvez você se sinta assim quando você vem para a igreja de Deus, na casa de Deus. Você se sente fora do contexto, você se sente às vezes inútil, e dizendo assim: Deus, eu queria fazer alguma coisa, então hoje é tempo de fazer. Aquele menino tinha ali os recursos. Olha a importância dos recursos na obra de Deus, olha a importância do recurso no projeto de Deus. Uma pequena fração de alimento mudou toda a história de uma multidão. Então Deus usa a sua visão, usa o seu talento, mas Deus também quer usar o meu e o seu recurso para abençoar a obra dele. Você não dizima porque você simplesmente quer dizimar, você dizima porque você ama, você oferta porque você ama. Queridos, pense nisso nessa noite. Deus quer usar o seu recurso, e pessoas também podem ser abençoadas através dos seus recursos. Nós precisamos atender mais as pessoas que necessitam. E nessa sequência eu vejo Deus de alguma maneira nos ensina que a visão de uma pessoa, que o recurso de um menino gerou um grande milagre para uma multidão. Eu vou repetir: a visão de um homem, a atitude de um homem, uma simples atitude de apontar a solução de um problema, o recurso de um menino, veio então na sequência o milagre de Deus. Queridos, nós queremos uma igreja pujante, nós queremos ver uma igreja que atenda a necessidade das pessoas. Mas se nós não conscientizarmos para a necessidade, se nós não amarmos mais, se nós não caminharmos juntos mais, se você não olhar, andar pela rua vendo a necessidade das pessoas, talvez eu e você não aprendemos de fato o significado que é de ser um servo de Deus, de ser um cristão. Deixa eu te dizer nessa noite: amar é um ato que se faz com menos palavras possíveis.
Eu vou repetir. Amar é um ato que se faz com menos palavras possíveis. Ou seja, não é tanto aquilo que falamos que pode trazer a mudança no coração de alguém, mas o que de fato vai trazer a mudança para alguma pessoa que está próxima a você, está próxima a mim, é a minha atitude. E Deus está dizendo para nós nessa noite: 2018 não é um ano de nós ficarmos sentados esperando um milagre. É tempo de nós, como a igreja de Cristo Jesus, sermos participantes do milagre de Deus para a nossa geração. O amor, como eu acabei de dizer, ele se torna mais eficiente quando ele é traduzido em gestos. Se existe uma tradução da palavra amor, a tradução da palavra amor é atitude. Você consegue olhar agora dentro do seu hall de amigos, de pessoas que você conhece? Talvez você veja aqui hoje dizendo assim: pastor, eu vou para aquele culto, o pastor vai pregar uma palavra e eu vou sair dali, que eu vou receber o meu milagre. Sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? Deus quer fazer de você o milagre na vida de outras pessoas. Deus quer usar a sua mão para curar enfermos no nome de Jesus. Deus quer usar a sua autoridade, aquele que Ele colocou em você, para expulsar demônios. Deus quer usar a sua autoridade para trazer a salvação para a vida de outras pessoas que não estão conosco lá no meio da sua família. Talvez seja o tempo de você revisar as suas orações. Talvez seja o tempo de você diminuir um tanto quanto a sua oração, ou na verdade não priorizar somente a oração e começar a ter atitudes com as pessoas que estão próximas a você, porque o amor de Jesus, ele foi traduzido numa atitude, e a atitude de Jesus foi ir à cruz do Calvário para trazer a salvação para cada um de nós que estamos aqui. Aquilo era a didática do reino. Era a forma que Jesus estava ensinando o seu povo. Era a forma que Jesus estava dizendo para os seus filhos: olha, vocês até certo ponto não poderão fazer o que eu faço, principalmente se sacrificar por essas pessoas, porque a cruz para que eu vou, vocês não podem ir, mas através do poder que eu vos dou, da autoridade que eu vos deixo, você pode ser bênção na vida de outras pessoas. Eu vou partir para o final, para a gente poder ir embora 9 horas. É muito bom poder voltar para casa em um horário bastante tranquilo. Mas a minha reflexão com você nessa noite é deixar com que você, permitir com que você saia por aquelas portas com uma marca no seu coração. E sabe qual é a marca que eu quero que o Espírito Santo imprima na sua vida nessa noite? É que tem alguém esperando para ser abençoado por você. Eu vou repetir: tem alguém esperando por um abraço teu. Tem alguém nesse exato minuto precisando de uma providência que parta de uma atitude pessoal, que saia de mim. Tem alguém nesse momento precisando ouvir uma palavra de socorro e de salvação para a sua vida. Tem alguém nesse exato momento precisando: se aquele irmão viesse aqui e orasse por mim, eu tenho certeza que Deus faria o milagre. Irmãos, nós precisamos de atitude, de recursos, mas fique tranquilo, não é você que faz o milagre, não é você que é responsável por fazer o milagre é coisa de Deus, o milagre é providência de Deus. O milagre é a resposta de Deus. Nessa noite eu quero te desafiar, queridos,
a sair desse templo dizendo assim: Deus, eu tenho alguma coisa para oferecer para as pessoas. Deus, eu posso suprir aquilo que as pessoas precisam. Jesus estava dizendo assim: olha, quando vocês fizerem a sua parte, fica tranquilo que o milagre eu me encarrego. Depois de separado ali, Jesus pegou os peixes, o pão, ele só deu uma ordem. Ele disse: olha, faz o povo se assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E aí é o que eu vejo, e talvez fique por uma próxima reflexão: está faltando obediência da minha parte acerca do que é vivenciar o cristianismo. Aqueles homens simplesmente obedeceram, e o milagre aconteceu diante da obediência. Queridos, nessa noite, guarde isso no seu coração. Você já tem a providência de Deus para a sua vida. Preste atenção, por favor. Lá no seu trabalho, você já tem o milagre de Deus lá no seu trabalho. Quando você olhar e abençoar alguém com o seu talento, com aquilo que Deus te deu, o seu patrão vai olhar para você e falar: esse cara é diferente. Em qualquer lugar que você esteja, você pode ser a provisão de Deus para cada uma destas pessoas. Eu gostaria que você nessa noite se colocasse de pé, e eu quero orar com você, porque eu creio que existem muitas pessoas talentosas aqui nessa noite. Existem muitas pessoas cheias do poder de Deus, mas que por algum momento, durante o ano de 2017, você resumiu o seu cristianismo a ficar entrando e saindo por estas portas. Nós falamos tanto de viver uma virada, de viver um novo tempo de Deus, mas isso está relacionado com a minha atitude diante daquilo que Deus já colocou no meu coração. Você acha que você não tem nada para oferecer ao Senhor? Você acha que você não tem nada? Você acha que Deus tirou de você o Espírito Santo? Você acha que Deus arrancou da sua vida as promessas que Ele fez para você? Ei, querido, o Senhor está aqui, Deus está dizendo para cada um de nós, neste lugar, Ele conta com o talento que Ele depositou nas suas mãos. Curva a sua cabeça. E eu quero orar. E eu quero orar e te desafiar a dizer assim: Senhor, em 2018, eu quero o Senhor poder, de alguma maneira, fazer a diferença na vida de outra pessoa. Chega de ficar na passividade, chega de ficar se lamentando, chega de ficar esperando a oração do irmão do lado. Eu vou para cima no nome do Senhor Jesus. Onde estão as pessoas aqui que já foram tocadas pelo Espírito Santo e verão um mover de Deus sobrenatural a partir de suas atitudes no ano de 2018? Levante as suas mãos aos céus e glorifique o nome do Senhor Jesus. Dá para cantar uma música aí? Venha o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em meu altar, pois pra Te adorar, foi que eu nasci. Cumpra em mim
você não pode continuar a sua vida cristã, a sua trajetória cristã, do mesmo jeito que você encerrou o ano de 2017. Um dia o Senhor nos chamará para prestarmos conta a Ele daquilo que Ele colocou sob o nosso comando. Então nessa noite, querido, peça perdão ao Senhor e diga: Pai, eu quero passar na vida de outras pessoas e deixar a marca de Cristo no coração de cada uma delas. Pai, em nome de Jesus,